Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam super bem. Vamos começar mais um vídeo hoje, só que antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Uma pergunta importante, que eu quero que vocês deixem no comentário aqui a resposta de vocês. Como é que você encarou o momento mais triste da tua vida? Cada um vai ter um momento triste diferente. E uma coisa que a gente nunca pode fazer é comparar uma tristeza com a outra, né? Porque cada um vai ter uma tristeza e essa é a maior tristeza para a pessoa. Então, comparar tristezas é sempre algo injusto. Não é porque a sua tristeza é a morte no familiar e a tristeza do outro é um não de alguém que se gosta, que essa tristeza é maior ou menor. Dentro de cada pessoa, essa tristeza tem uma vida diferente. Essa tristeza tem uma maneira de oscilar diferente. A questão é que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa tristeza, porque ela vai acontecer com todo mundo. Você já parou para pensar que vai acontecer com todo mundo, grande parte de todas essas tristezas que a gente possa imaginar? E a questão é como cada pessoa lida. E a gente pode aprender como lidar ouvindo como outras pessoas lidaram. Por isso que eu quero que vocês deixem no comentário como você lidou com o momento mais triste da tua vida. O momento mais triste da minha vida, sem dúvida, foi a morte do meu pai. Eu tinha 13 para 14 anos, eu recebi o telefonema e a primeira coisa que eu fiz foi jogar videogame. Eu falei, eu quero fugir, eu não quero ouvir sobre isso, eu não tinha recursos para encarar, ou eu achei que eu não tinha. E eu fugi naquela situação. Naquela primeira hora eu fingi que nada tinha acontecido. E a maneira que a gente lida com a tristeza diz muito sobre a gente, sobre quem a gente é e como a gente tá naquele momento. Porque a maneira de a gente lidar pode ser muito diferente da maneira que o outro lidou, né? Eu tenho um amigo meu que teve um acontecimento parecido comigo, né? Ele também perdeu o pai dele. Ele demorou muito mais tempo para se recuperar. E isso não é uma competição, né? De quem se recupera mais rápido, quem se recupera mais devagar. Mas sim como a gente pode ajudar as pessoas a se recuperarem mais fácil. Tudo isso vai da maneira que é vista aquela situação. Mas se a gente conseguir olhar os acontecimentos da vida com um pouco mais de empatia, com um pouco menos de surpresa e com um pouco mais de conhecimento, todos os sofrimentos vão ser bem menores, né? Todo estudo de Buda, né? E eu gosto muito de ler sobre o budismo, porque o budismo é uma coisa que você não fala, eu sou budista ou não. Não, você fala, mas você não tem uma transição para ser. Você pode falar, sou budista, ou você pode falar, não sou. Depende do que você crê, como você age e ok. Então eu não me sinto tão apto para falar que sou budista, mas sou muito adepto das linguagens, da maneira que eles compõem a vida e como eles veem a vida. E o Buda foi um príncipe que largou todo o castelo dele em prol de descobrir da onde vinha o sofrimento humano. Entender que a gente vai sofrer, isso não é uma dúvida, isso vai acontecer. E fugir do sofrimento também é uma forma de sofrer. Já parou pra pensar nisso? Quanto mais você foge, mais no fundo você também está sofrendo de estar fugindo de uma coisa que nem aconteceu. Tem uma frase muito conhecida do Buda que diz o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. E o que isso significa? Que os sofrimentos vão acontecer e o que muda é como você vai lidar com eles. Então, se questionar como você lida com as coisas que acontecem com você, e isso eu já falei algumas vezes para vocês, porque tudo é sobre o que você faz, o que fizeram com você. Porque assim, é melhor a gente botar uma pantufa, porque não dá para botar um tapete no mundo inteiro, né? Então a gente tem que aprender a se proteger com o que acontece. A gente não vai evitar os espinhos, as coisas, o mundo, o caminhar, o calor do sol no asfalto, não vai dar para evitar. Vai ter que aprender a lidar. E como é que você tá lidando? E isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Aprender a olhar como as pessoas lidam com os problemas delas. Porque a partir do momento que a gente entende que o problema é uma questão de como a gente olha e como a gente pensa, porque a gente é o que a gente pensa. Você já parou para pensar nisso também? A gente é o que a gente realmente pensa. A gente frutifica o que a gente pensa. Se a gente não pensar, aquilo nem sempre se torna real. Não real que não tenha acontecido, mas real de ser tão grandioso como a gente imaginou. Porque às vezes o problema é assim. E a nossa cabeça transforma nesse problema assim. Então, a questão de compreender o que aconteceu, olhar com um pouco mais de calma, aceitar o movimento e a inconstância da vida e tentar deixar isso levar de uma forma mais natural e olhar meio que como se você olhasse para você mesmo e fala, cara, isso vai acontecer, acontece com as pessoas, e como que alguém mais inteligente que eu tá lidando com isso? E você se espelhar e aprender a entender os ciclos dos sofrimentos e o quão eles são imprevisíveis e como eles não são surpresas. Aí as coisas ficam um pouco mais claras.
O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que a gente só sofre pelas coisas que a gente realmente dá importância. Mas será que a gente tá dando importância devida e equilibrada para aquele fato que aconteceu? Se você parar pra pensar, toda a vida, né? Religiões, médicos, escolas, conhecimento, tudo é feito para tirar o sofrimento humano, para a gente entender o sofrimento e aceitar ele como nosso, e não para a gente externalizar ele. Quando a gente pega o sofrimento, a gente olha para ele e fala assim: você é assim. Eu quase completei com a letra da música que veio na cabeça de vocês. Vocês pensaram nisso, né? Pegar esse sofrimento para você e aceitar ele como seu. Aceitar como seu não é dizer ele é meu e agora eu vou sofrer. Não, ele é meu e por isso agora ele pode ir embora. Porque eu já abracei, eu fiz o meu papel, eu dei atenção para ele. O sofrimento é tipo uma criança chorando. Você não pode deixar chorando e vou embora. Você pega a criança, faz dela parar de chorar. E aí ela pode seguir. Não que... Você entendeu a metáfora, não tô falando pra você deixar a criança chorando e ir embora caminhando. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Você vai se sentir leve quando você fizer a criança parar de chorar. Não quando você for embora deixando ela chorar. Isso que eu quis dizer. Então se questione. Faça essa pergunta que eu falei no começo do vídeo. E se você sentir à vontade, eu gostaria muito que você sentisse. O que você fez com a maior tristeza que já aconteceu com você? Como você lidou? Quem foi você naquele momento? O que você arrepende de não ter feito? Uma tristeza com rancor, com vingança, nunca é uma tristeza bem resolvida. Uma tristeza bem resolvida, ela é saudável, ela é leve, ela é conversada, ela é clara. Quando eu digo que a gente alimenta os nossos pensamentos, eu não digo que a gente não deve pensar naquilo, mas a gente deve pensar de uma maneira inteligente. Esse é o grande ponto. Quando vem um sofrimento, a gente tem que olhar e falar assim: eu tô muito triste com isso, e eu vou chorar, e eu vou emocionar, e eu vou deixar meu coração se partir por aquele momento. Porém, eu sei que isso é uma fase, eu sei que isso acontece com as pessoas, eu sei que eu tenho que aprender a lidar, eu sei que talvez eu demore um pouquinho mais do que outra pessoa, e isso não é uma competição. Quanto aquilo tá deixando de ser uma dor para se tornar um sofrimento? Porque a partir do momento que ela sai de dor e se torna um sofrimento, ela não é mais só um sentimento do que aconteceu. A dor é o sentir pelo que aconteceu. O sofrimento é o sentir pela continuidade que a gente dá ao que aconteceu. E essa frase é uma que eu vou ver daqui a um tempo e falar assim: cara, ficou boa, Fred. Eu aprendo comigo mesmo. Eu acho isso maravilhoso. Enfim, brincadeiras e besteiras à parte, se deixem sofrer, entendam o sofrimento, não evitem, não fujam, porque ele vai voltar. Então olha para ele com compaixão, olha para você com compaixão, olha para a situação com compaixão, entenda, não tenha rancor sobre esse sofrimento, entenda o que você pode aprender com ele e olhe para ele com calma, olhe para ele com candura, tenha compaixão por ele e tenha compaixão por você mesmo. E o mais importante é a gente não transformar essa dor, que é inevitável, nesse sofrimento que na maioria das vezes é opcional. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham se divertido. Foi mais profundo hoje, mas eu gosto de ter essa profundidade na conversa. Eu acho que esse tema é maravilhoso, o sofrimento, como a gente lida com essas coisas, tentar entender como os sofrimentos florescem dentro de cada pessoa é uma coisa muito interessante. Não se esqueçam dos meus livros, que estão todos na descrição. Se você quer conhecer algum livro meu, os meus 7 livros estão na descrição. Você pode clicar ali, ver qual você quer ler e ler a sinopse. Tem uns super baratos por 20, 15, 13 reais. Então dá uma olhadinha lá, porque o livro não pode morrer, né? É a coisa mais importante. Eu amo escrever, cara. Então conto com vocês. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, de seguir nas redes sociais que estão ali no grupo Telegram, no Instagram e assim por diante. Tá bom? Um grande beijo, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até. Beijo!